casa aqui, viu? Me recebe com muitas honras que eu nem sei de onde é que vem. Apenas eu sou uma pessoa que gosta de estudar a doutrina espírita, para como a nossa irmã colocou aí na sua preleção inicial, né, da preparação, porque a ignorância é o pior dos males que pode acontecer com nós seres humanos. Então, quanto mais nós sermos informados, não é só sobre a doutrina espírita, não. Hoje as possibilidades de você conhecer coisas que você nem imaginava é infinita. E é interessante que tem duas datas muito importantes e gratas para nós. Ontem, nós espíritas comemoramos o aniversário de 176 anos, né, do lançamento de um livro dos Espíritos. Eu costumo dizer que o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, foi um novo amanhecer para a humanidade, porque a humanidade nunca mais será a mesma, mesmo do jeito que a gente vê essa ebulição de ideias, de violência, desentendimento entre as nações, de tipos de ideologia querendo dominar, a outra puxando um puxa-estica, mas nós estamos avançando. Tudo que está acontecendo aqui na Terra está sendo fiscalizado, ninguém se engane. Ninguém se engane que engana o outro, porque pode até enganar, mas é muito difícil enganar a si mesmo, não é verdade? Então a doutrina espírita trouxe informações corretas, informações objetivas, informações verdadeiras sobre o que é a vida, sobre as nossas relações um com os outros aqui na Terra em primeiro lugar, com os espíritos, que somos nós mesmos que vai para o outro lado, e muitas vezes a saída para o outro lado e a vinda para cá de novo é um problema, é um Deus nos acuda, porque a gente muitas vezes escorregou na tábua da manteiga, como fala o jovem brincando, né? Escorregamos muitas vezes, mas isso é natural, determinado pela nossa pouca evolução espiritual. Nós ainda somos criaturas que estamos a caminho de nos tornarmos melhores. Todos os dias a gente pode, conhecendo a doutrina espírita, botar uma pedrinha para fazer um alicerce melhor para a nossa subida ao mundo espiritual. Portanto, com esse preâmbulo sobre o aniversário de O Livro dos Espíritos, muito importante para nós espíritas, todas as casas espíritas, tem algumas que fazem comemorações no mês de abril todo, outras só faz uma lembrançazinha, lembrando desse grande mestre, Jesus, que entregou essa missão de trazer a doutrina espírita para outro mestre fantástico, Allan Kardec. Um espírito da mais alta envergadura, junto com outros que trouxeram que eles podiam nos informar. E uma das coisas que eles podiam nos informar é isso: existe duas famílias, ou duas parentelas, a espiritual, que é a mais importante na nossa existência, mas também a vida material, ou a família carnal também, senão a gente não teria como se desenvolver como espírito. E uma grata surpresa para mim também, e eu não tinha me lembrado, hoje é dia do índio, gente. Quem são esses índios, esses seres maravilhosos? Desculpa, e eu esqueci de abaixar o meu celular, inclusive está vindo aqui um spam nessas ligações, que é o dia todo querendo emprestar milhões para a gente, né? Dinheiro à vontade, mas é a malandragem que está solta aí. E no mundo espiritual tem os malandros também. E os malandros do mundo espiritual, os pilantras do mundo espiritual, são piores do que os pilantras que a gente vê com os nossos olhos, porque eles estão invisíveis e muitas vezes faz a gente tomar uma topada e não saber por quê. Diante esses dois aniversários, um deles que veio trazer a doutrina espírita ao mundo, o outro da nossa descendência,
Quem é que não tem sangue de índio aí na veia? Levanta o braço. Tem alguém dos olhos azuis e brancão aí? Você que é mais assim, né? Próxima de ter uma mistura aí europeia, entendeu? Mas, minha amiga, ó, tomamos transfusão de sangue nessa mistura das raças, bonita por sinal. Porque se não houvesse essa mistura da raça, aquela tese de raça pura, né? O chamado darwinismo social, que muita gente se aproveitou da tese de Darwin, né? Da evolução das espécies, para se acharem os maiorais e superiores, inclusive foram aqueles crimes horrorosos de 6 milhões de judeus numa guerra. E, infelizmente, essa ideia racial de superioridade até hoje causa um problema muito sério na humanidade. E nós temos que resolver isso aos poucos, viu? Porque a natureza não dá salto. Ninguém espera que vai resolver isso de hora para outra. Então vamos aqui ao nosso trabalho. Aquele rapaz simpático ali chama-se José Carlos Santana, tá entendendo? JC, mas não é de Jesus Cristo, que é mais bonito do que eu, sabe? Vamos lá. Esse tema está no capítulo 14 e eu peguei da questão 5 a 8 desse livro. Olha que delícia de família, hein, gente? Todo mundo que está aqui no salão tem uma família desse jeito? Ou tem aquelas que caem, né? E discute, e não concorda, e tem antipatia? Todo mundo tem uma família bacana aqui? Eu tenho uma família bacana, meus filhos, minhas esposas. Agora, a família lá do meu pai, com a minha mãe, que são 8 comigo. Ó, gente, tinha momento que eu não era espírita ainda, né? O pau quebrava, o poeirão subia, né? Nas brigas entre meus irmãos. Aí tinha hora que eu me achava, ó, o tal. Sabe que eu olhava e dizia, eu falei, rapaz, eu não estou no meio, eu não sou no meio desse negócio aí, não. Eu pensava comigo, né? Depois, com o conhecimento da doutrina espírita, me entendeu o seguinte: olha, em primeiro lugar, nós estamos encarnados, Salvador, estamos morando aqui, a Rua das Pedrinhas? Vale das Pedrinhas. Do Vale das Pedrinhas. Eu estou naquela família, casado com aquele esposo ou com aquela esposa, com aqueles filhos, com aqueles tios, com aquelas tias, com aqueles primos, onde eu deveria estar. E é uma coisa engraçada, viu? Muitas vezes isso foi escolhido por nós. Que a coisa ficou tão brava em tantas encarnações que tem uma que tomou coragem. Tá bom, eu vou pro meio desse negócio mesmo. Os mentores falaram assim: olha, cara, é o seguinte, tá aqui, para você adiantar um pouquinho, viu? Você vai descer, vai encarnar com essa turma que você prejudicou ou que me prejudicou, para a coisa amenizar. Senão você vai passar mais umas 2 ou 3 encarnações sofrendo e sem resolver o problema. Quer resolver esse problema da melhor forma possível? Eu quero. Então desça. Você vai nascer nessa família aí que depois eu fui dizer que eu não era daquele negócio não. Vamos lá. Eu quero beber um pouquinho de água. Tem aqui, né? Vou abrir a garrafinha. Não, eu quero uma garrafinha mesmo. Pelo amor de Deus, nada de monogamia. Oxente. A garrafinha é até mais prática, não corre risco de derramar na mesa, que eu derramei esse dia lá no centro. Resultado, tinha a toalha por baixo e a outra por cima. E a mesa daquelas antigonas, passaram um negócio do verniz lá e fez aquela mancha enorme. Aí, resultado, 10 contos para lavar. Pois não. Olhe bem. Vamos ver em que se baseia esse tema. Foi uma das parábolas de Jesus. E nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu voltar aqui. Esse lá, tá vendo? Tem a luzinha, não tem também? Tem. Rapaz, o negócio é chique. Viu? Esse Evangelho aqui, sabe? Kardec, quando trouxe esse Evangelho, o primeiro volume chamava Imitação do Evangelho. Aí depois os próprios Espíritos sugeriram a ele que colocasse um outro título. Foi quando ele resolveu, por sugestão dos Espíritos, botar Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, dito isso, aí Kardec pegou algumas parábolas de Jesus, não
toda, porque senão ia dar 30 volumes. E depois de Allan Kardec, nós sabemos que aqui, por exemplo, o Espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, ele pegou muitas parábolas de Jesus, muitas cartas de Paulo o apóstolo, de Pedro e dos apóstolos, e fez as interpretações. Inclusive tem uma tríade, né? Uma trilogia de livro muito bacana, que a gente usa muito no Evangelho no Lar, e é muito bom para a gente ler e meditar, que é Fonte Viva, quem lembra aí vai falando, Pão Nosso, e o outro Vinha de Luz. Olha para aí, esse povo aqui estuda, viu? A gente faz a provocação, não é isso? E a turma aqui não vem de serviço não. Bom, mas falando de Allan Kardec, ele disse assim, olha, eu vou pegar aquela parte do Evangelho que não tem controvérsia. Aí ele falou que a vida de Jesus era dividida em 5 partes, né? Os milagres que ele fez, as parábolas, a própria vida dele, e por aí afora. Aí ele escolheu aquelas que ele chegou à conclusão que não ia ter embate com nenhuma religião, que falava o quê? Da parte moral. E todas as religiões falam em querer moralizar o homem, quer ou não, melhorar a maneira da gente se portar aqui na terra. Então, se um evangélico pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai ter problema de achar alguma coisa para criticar. Vai criticar a reencarnação, sim, porque eles acham que é ressurreição. Mas outras coisas não tem como, porque só fala de você se aproximar cada vez mais de Deus e de você mesmo. Então vamos lá, ver o que foi que aconteceu. Olha bem, Jesus estava pregando no local, pode andar, está vendo ele ali? Olha lá Jesus, eu não falei que ele é mais bonito do que eu? Olha lá Jesus, certo? Ele estava pregando, olha, e quando Jesus chegasse, chegava no lugar, era um Deus nos acuda. O povo se aproximava, era aquele povaréu mesmo, querendo ouvir Jesus. Porque muitos aceitavam as palavras de Jesus, refletiam no que ele dizia, e outros entravam em contradição. Alguns saíam de fininho, porque Jesus, quando falava, penetrava na mente daquela pessoa, e ela via naquele momento que não era uma coisa muito boa. E aí começava também a falar mal de Jesus. O que é que aconteceu? Ele estava lá pregando, ó. Então vamos ler. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente. Se eu estivesse lá eu ia também, mas eu acho que eu não era nada que prestasse lá na época de Jesus. Que eles nem sequer podiam fazer sua refeição, imagina, né? Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Quer dizer, os parentes de Jesus, os irmãos de Jesus, achavam que Jesus estava doido, porque estava enfrentando o Império Romano, porque estava falando da hipocrisia dos fariseus, porque estava indo de encontro a certas leis, né? Mosaicas, do olho por olho, dente por dente, de odiar o inimigo. Aí Jesus veio dizer um bocado de coisa do contrário. Então, o que é que podia acontecer na crença e cultura daquela época? Esse homem está doido, vamos lá amarrar ele. Pois bem, entretanto, vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. A mesma coisa, eu estou aqui, né? E de repente alguém veio chegar, minha mãe e meus irmãos aí, Carlos, sua mãe e seus irmãos estão aí. O que é que eu vou fazer? Manda eles entrarem. Mas olha a lição que Jesus aproveitou, e que foi mal entendida por alguns estudiosos, achando até que Jesus não tinha consideração pelos seus pais e pela sua mãe. Não era bem isso aí. Só o Espiritismo para trazer a chave de por que Jesus falou daquele jeito. Olha bem. Opa. Volta. Ora, o povo, ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus é um doido para fazer uma pergunta dessa? Ele fez. Quem é minha mãe, olhe bem, ó, e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, como ele está fazendo aqui, está vendo? Disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã,
e minha mãe. Marcos, aí tem um bocado de coisa aqui, São Mateus, capítulo, versículo, etc. Então assim, quem é que faz a vontade de Deus? Quem pratica o quê? A lei do amor e da caridade. E dentro da lei do amor e da caridade está contido tudo que nós precisamos ter para satisfazer o nosso Pai. Certo? Pois, vamos lá. Laço de sangue, eu botei até ali, ó. Laços espirituais. Os laços de sangue, olha, não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Vou explicar. Eu nasci do meu pai e da minha mãe. Necessariamente, e meus irmãos, né? Poderemos estar ali espíritos que não são tão simpáticos ao outro. E espíritos que já têm antipatia automática. E isso a gente vê nas famílias. Que as famílias da Terra, né, nós, né, estamos num planeta de provas e expiações. Os espíritos mais atrasados ainda continuam reencarnados no planeta Terra. E as famílias constituídas na família Terra, no planeta Terra, não poderia ser diferente. Nós estamos aqui para resolver nossas pendências. Deixa eu contar a história aqui. Um escritor e palestrante espírita, já desencarnou, excelente, eu gosto do livro dele, Richard Simonetti, conhece? Richard Simonetti, ele faz uma comparação interessante sobre as famílias aqui na Terra. Aí ele diz, olha, muito tempo atrás, as fábricas de pregos, ainda não tão tecnológica como é hoje, era bem simples, e os fabricantes, os engenheiros das fábricas de prego, né, fazia tipo um tambor hexagonal, quer dizer, com 8 lados, né, 8 lados. Quando os pregos iam saindo, né, pegava aquele arame e ia fazendo os pregos, mas eles saíam grudados um no outro. O que é que eles faziam? Eles pegavam a pessoa para tirar do prego, aí jogava nessa caixa, e essa caixa rodava com a rodana em alta velocidade, e aí os pregos iam sair da barbatana. Tanto é que, se você reparar, eu acho que essa técnica ainda usa hoje. Você compra um quilo de prego, você vê que tem alguns que tem uma barbatanazinha ainda. É por isso. Então, sabe o que é que a comparação que Richard Simonetti fez? Que nós nos encarnamos aqui na Terra, nas famílias, para resolver o problema das nossas barbatanas, ou seja, da nossa diferença. É mais para isso. E outra coisa, a reencarnação não é um castigo, minha gente. A reencarnação é um processo educacional. Mesmo que o espírito esteja em expiação, e a expiação denota que é um espírito que deve muito, que se equivocou demais, mesmo assim, essa reencarnação dolorosa para o espírito é educacional também. A partir do momento que cada dia a gente toma consciência das coisas, nós estamos nos educando. E outra coisa, gente, que eu vou falar para vocês, viu? Consciência das coisas não é assim coisa muito grande, não. Viu? Não é coisa muito grande, não. Você tem consciência que não deve maltratar um animal. Não tem pessoas educadas, cultas, etc., cheias de dinheiro que maltrata animal. Mas é uma pessoa sem consciência. Você tem consciência que vai estacionar o seu carro no local e que ali vai caber mais alguém na frente e não botar no meio, como muita gente faz. Então, vem de lá, aí você olha cá, mas tem 2 metros para frente, 3 metros para trás. Essa pessoa não está vendo que caberia? O nome disso é consciência. Ou seja, nós temos que querer para o nosso próximo o que queremos para nós. Então, dentro da família é mais ou menos assim, é para a gente ajeitar as coisas. Eu gosto muito dessa palavra, né? Vamos ajeitar as coisas, gente? Vamos conversar, vamos dialogar, não é verdade? E outra coisa, as coisas do planeta Terra, os problemas existenciais, principalmente, e sociais, só vai resolver na conversa. Tiro para lá, tiro para cá, bomba disso aqui, não vai resolver. Porque senão já tinha resolvido, porque tanta morte, se a gente for somar o tanto de gente que já morreu nas guerras, desde que começou a ser registrado no mundo, não é? Já tinha resolvido. Então a gente já viu que pela violência, que Jesus já tinha falado,
sobre isso, né? Sede mansos e pacíficos. Os mansos herdaram a terra. Ele sabia o que ele estava falando. Então nós temos que melhorar o nosso tônus energético, primeiro conhecendo a nós mesmos. Então, se eu tenho um impulso muito grande dentro da minha família para poder maltratar alguém da minha família, então eu tenho que começar a trabalhar isso. Irmãos, o significado disso para nós espíritas é toda a humanidade. Cidadão é o planeta Terra e todo o universo. Nós somos cidadão do universo. Não somos só cidadão de Salvador, do Brasil e do planeta Terra. Porque existe a solidariedade das famílias. Você pode ter vindo de outro planeta mais atrasado do que a Terra. Pode ter vindo de um mais adiantado ou mais atrasado. Você pode nascer uma família com a missão de ajudar aquela família se ajustar. Então não vamos ter vaidade nenhuma de nos acharmos melhores, como eu estava achando, né? Não era isso. E eu olhava lá para o poeirão subir, o pau quebrava, eu, misericórdia, meu Deus, eu não sou desse negócio não. Eu estava ali mesmo que eu precisava. Vamos lá. O corpo procede do espírito, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro, ou seja, corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, gente, é um dos grandes problemas que os sociólogos, que os psicólogos, que os pedagogos, que têm uma visão muito materialista do mundo, não compreendem, e o Espiritismo explica. Por que numa família todos são sadios? Não tem câncer, por exemplo, né? Engraçado, viu? O povo vai dizer assim, fulano está de CA. Eu falo, de quê? CA é uma nova doença? Não, CA, aquela doença que vai comer na pessoa. Câncer, desgraçado. É câncer, o nome é câncer. Por que ter medo de falar da palavra câncer? Você veja como é que é o preconceito das pessoas até com uma doença que existe. Então, muitas vezes uma família toda sadia. Você já ouviu falar na ovelha negra da família? A gente comenta no nosso bairro, né, onde a gente mora. Rapaz, a família de Carlos Santana, que sou eu, né? Tudo gente boa, mas esse cara é a ovelha negra. O cara faz miséria, é ladrão, rouba, mata. E uma família dessa. Mas inclusive isso é até preconceito falar de ovelha negra. Subentendendo que o negro não presta. É uma coisa também que a gente está consertando ainda. Isso vem do racismo estrutural. Vou aproveitar para dar uma deixa nisso aqui, viu? Do racismo estrutural. Entendeu? Aí diz assim, mas fulano é uma alma branca. Como se brancura fosse sinal de bondade, de ternura, de caridade. Não é. Então vamos usar a palavra certa? Olha, rapaz, aquela família é tudo gente boa, mas tem aquele cara que não presta. Não é melhor assim? Tem aquela ovelha que não presta, ok. É desabrido, é descontrolado, é nervoso, não combina com ninguém, briga com todo mundo. Já a outra família que é todo mundo desse jeito. Já tem uma pessoa que é suave, não sou eu não, viu? Porque eu falei da família lá de viu? Essa pessoa é do acordo, uma pessoa da paz, né? Uma pessoa que em todo lugar que chega consegue acalmar os ânimos, harmonizar o ambiente, etc, etc. Vamos lá. Então, tendo essa certeza que eu só forneci os elementos genéticos, espermatozoide, minha esposa uniu os gametas, não é isso? Para formar um corpo físico, mas aquele espírito já existia, já tinha o caráter dele formado, já tinha as informações psicológicas também já dentro dele próprio, dentro da própria sua natureza. A construção do seu organismo físico, apesar da parecência com nós, ele pode ter alguma coisa que ele precisou, um câncer, por exemplo. Aí você pode dizer assim, mas que maluquice, a pessoa pedir para ter um câncer? Mas não é bem pedir. Pode ser a criação mental daquela pessoa, o condicionou a, no momento da sua existência, passar por uma moléstia ou passar por uma doença
para fazê-la refletir, para trabalhar a paciência dela, trabalhar o orgulho e a vaidade. Hoje mesmo eu tive um exemplo muito grande. É um vizinho nosso, pessoa muito distinta, sempre o via no playground na hora de sair. Oi, como é que vai, seu fulano? Como é que vai? Bate um papo com ele, mas ele sempre negativo. E aí eu tenho uns 4, 5 anos que eu moro nesse local, e a minha amizade, conhecimento por ele era só ali. Tá certo, qualquer coisa que o senhor precisar, tal, muito distinto, eu sou muito educado. De um tempo para cá eu encontrava, e aí, seu fulano, como é que está? Rapaz, eu estou precisando é morrer. Chega disso aqui. E não sei o que, com essas conversas. Aí eu, né? A gente espírita tem que ter jeito também, não precisa dizer que é espírito. Não, seu fulano, que é isso? A Deus pertence a nossa hora de... esse negócio de Deus também não me vale, viu? Eu falo, não, um ser superior que criou. Sim, aí tudo bem. Quando é hoje, o rapaz que ele mora só, não casou, 89 anos. Aí ele está numa situação muito difícil. Eu sei que a gente foi providenciar, chamar SAMU, não sei o que, mas depois eu fui perceber, gente, do que é o que muita gente tem hoje, né? E ele próprio começou a me dizer, rapaz, ele levantou, a gente conseguiu vestir a roupa dele e tal. Ele mesmo botou um leite para cozinhar para ele, mora só. Eu não me casei, e não sei o que, eu não presto mesmo, entendeu? Depois eu fui saber que ele se afastou de toda a família. Ele não quis saber da família, mas uma pessoa boa. Uma pessoa boa. Então, o que nós precisamos, quando nós falamos que a gente precisa viver em sociedade e em família, não é só a família de dentro de casa, não. Porque a família, para nós espíritas, é todo mundo. O pior marginal, veio na sua cabeça, um marginal perigoso, um traficante daquele desgraçado mesmo, que está preso, hein, pagando lá na cadeia dele não sei quantos anos, não é verdade? Uma surpresa para nós, ele é nosso irmão, veio do mesmo tronco divino, não é diferente, ele está em evolução também, ele está em evolução, não é somente os bons que estão em evolução, não, os maus também. Os espíritos falam isso. Na escala espírita da terceira ordem, né? A gente chega a se tremer quando Kardec fala como é que são esses espíritos cruéis, têm desejo de fazer o mal, eles se riem, eles provocam maldades, provocam as pessoas para poder, e até alguma sintonia também para fazer o mal, porque ele nos influencia a todo momento. E está na nossa família também. Está ali uma família de 8, 9 pessoas. Agora imagine, bote 30 espíritos que tem problema com cada um ali. Faça a conta. 540 mil, 1.200 espíritos ali. Uns bons, que tem a relação de querer causar um bem, e os espíritos maus. E os espíritos credores, que esses que são os piores. Os credores que são atrasados, que querem ver o pau quebrar, o poeirão subir. E que provocam, inclusive, os crimes dentro das próprias famílias. Não é isso? A família consanguínea, muitas vezes, se matando uma a outra. É isso que a gente vê. Então, as crônicas policiais, a psicologia forense e criminal, não é isso? Precisa estudar o espiritismo para entender isso. E hoje já tem criminalistas espíritas colocando essa tese da pena indeterminada. Porque essa tese de dizer que ninguém tem mais jeito, que pau que nasce todo, morre todo, a gente sabe que é mais difícil, porque os espíritos falam que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade. E que até esse período é mais fácil de você manejar com aquele caráter, que você perceber naquela criança alguma tendência má. Mas hoje a psicologia já diz que não. Na puberdade, até a puberdade você tem condição de moldar a personalidade do indivíduo, entendeu? Então, quer dizer, surgiu a ciência, tem os estudiosos que ficam analisando as pessoas justamente para isso, para descobrir meios de mudanças de comportamentos, inclusive. E isso os psicólogos fazem, gente. A pessoa chega desesperada
no gabinete de um psicólogo, principalmente se ele for espírita, vou puxar ela dessa aqui um pouquinho. O Adenauer Novaes, que ele não disse que é espírita para ninguém, que chega no consultório dele. Só depois de umas conversas e tal, daqui a pouco a pessoa entra em transe. Ele também é um grande médium, né? Intuitivo. Adenauer, os livros dele estão sendo estudados dentro da universidade. Então, o futuro da psicologia é se aproximar, e da psiquiatria e da medicina, cada vez mais se aproximar do espiritismo. Mesmo porque Allan Kardec diz o seguinte, que vai existir médicos médios e médios e médicos médios e médios médicos. Médicos, que não é a mesma coisa. Médios médicos. Ou seja, a pessoa recebe espírito de médicos. E médicos que recebem espírito também de médicos. Bom, mas vamos para a frente. Deu para entender aí, gente, esse negócio aí de parentesco espiritual e parentesco corporal? Por que é que muitas vezes você está numa família e não tem simpatia por uma pessoa? Um primo, vamos botar assim, não vamos colocar filho não. Marido nem se fala, né? Porque marido tudo não presta, né? As mulheres dizem, os homens não prestam, não é verdade? Alguém aí tem um marido que presta? Olha, graças a Deus, Senhor. Eu mesmo sou marido tão bonzinho para minha mulher. Vamos lá. Tá indo bem, gente? Ótimo. Então vamos lá. Olha lá, ó. Aqui eu dei o exemplo. Esse laço de sangue é pela concepção dos filhos que nascem, etc, né? O marido não tem laço de sangue com a esposa, não. Ele pode ter problemas, né? Ou pode ter um laço espiritual muito forte para receber uma família e a coisa se constituir da melhor forma possível. E aqui a gente vê dois amiguinhos, né? Entendeu? Que os espíritos falam que muitas vezes um amigo é muito mais irmão espiritual do que irmão consanguíneo. Quantas pessoas dizem assim, eu tenho fulano de tal que é minha amiga. Oh meu Deus do céu. É muito melhor, é muito mais amiga, é muito mais camarada. Tem mais tolerância comigo do que meus irmãos de sangue. Não é assim que se diz? Olha aí, ó. Botei esses dois emojis aí. Não precisa dizer mais nada aí, né? O que é que está acontecendo com esses dois indivíduos, né? Antipatia entre familiares próximos. Os espíritos. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos. Então, que boa, né? Você se simpatiza com a pessoa, não sei o quê, começa a namorar, daqui a pouco noiva, daqui a pouco casa, ou então vai morar junto, que é assim agora, né? Vai fazer logo a experiência, mora junto. Deu certo, vai embora. Não deu. A turma hoje, a evolução está desse jeito. Ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, o que eu falei aqui, que a maioria das famílias aqui tem problemas, mas existem as famílias que são constituídas por esses espíritos. Então, a gente vê. Só é você prestar. O espiritismo é bom pelo seguinte: você ouve o espiritismo falar, mas você estuda as relações da pessoa próxima de você. E você vai dizer assim: olha o que Carlos falou. Que família equilibrada, esse pessoal, que bacana, né? Todo mundo é tranquilo um com o outro. Tá, nesse primeiro parágrafo aí, essas famílias simpáticas já tem. Outra coisa, não é somente se conhecer, é a simpatia que tem uma pela outra, pelo gosto que cada uma tem, porque os espíritos se aproximam também, pelo gosto que tem. Enzo é dentista. Quando ele dorme, ele vai se reunir com quem? Um espiritual, ele está observando alguma coisa sobre uma especialização que ele quer fazer. Lá no mundo espiritual tem dentista também, entendeu? Então, se o espírito quer nascer, quer ser dentista, vai procurar quem? Esse. E já facilita um bocado de coisa para ele, não é verdade? Então, vamos em frente. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatia de igualmente anteriores. Esse traduz até por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Não é fácil, não é fácil. Mas isso é verdade. Por que fala? Só o espiritismo explica isso. Porque a turma de estudioso, sem
a tese espírita fica quebrando cabeça. Milhares de livros foram escritos sobre isso, entendeu? Chegou próximo, mas o espiritismo é que realmente traz a definição. Não. Esses espíritos são antagonistas, têm antipatias e às vezes ódios enraizados que não sabe explicar, que não fez nada um ao outro aqui agora, mas já vem com uma raiz de ódio, de desejo de vingança, de antipatia, inexplicável pela psicologia. São esses espíritos que tiveram vivências problemáticas um com o outro, um destruiu a vida do outro, destruiu a empresa, utilizou falso testemunho, caluniou, matou, e aí o resultado. Essas coisas têm um efeito nefasto. Fazer o mal aos outros tem um efeito nefasto. Então, quando a gente chega aqui, o que é que acontece? Deus nos permite nascer em meio aos quais nós prejudicamos algumas pessoas nos prejudicaram, alguns espíritos. E tem uma coisa importantíssima nisso, sabe o que é? Você diz assim, aí eu tenho um ódio danado de fulano, não sei porquê. Aí quando o Espiritismo vem explicar, ele diz assim, por que eu não lembro? Não é para lembrar mesmo, foi a misericórdia de Deus. Se a pessoa que você tem de casa olhar para um filho e lembrar que ali teve uma luta de morte entre vocês, entre nós, digo melhor, olhar para um filho e saber que ele lhe traiu em outra vida, você já pensou? Seria muito pior. Então existem essas lembranças inconscientes no nosso inconsciente, que nos permite, como espírita, e simpatizando do espiritismo, estudar, compreender essas coisas e procurar trabalhar isso. A comunhão de ideias, o que eu falei aqui, não é só ter vivido junto, a comunhão de ideias. Amigos para sempre, eu falei aqui, não é? Que muitas vezes, né, nós temos pessoas que têm simpatia por nós e vice-versa, por conta da comunhão de ideias muito parecidas, e os espíritos se aproximam pelo pensamento e pela comunhão de ideias. Olha lá, consanguinidade, aqui tem alguma coisa errada, né? Eu acho que foi do anterior, que era para eu pegar. Faltou alguma coisa. A comunhão de ideias, consanguinidade, são os verdadeiros. Ali faltou um sal, né? Verdadeiro laço de família. E sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Olha que coisa. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se não fosse pelo sangue. Porque eu mostrei aqueles dois rapazes, aquelas duas crianças abraçadas, né? Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Eu não preciso repetir, eu já falei aqui. O espiritismo que sabe explicar isso. Vai me dizer na hora aí, viu, gente? Então, duas espécies de família. O laço será quebrado. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, ou seja, essas espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Então, várias vezes esses espíritos podem estar juntos. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na atual existência. Olha que coisa, viu? Na existência atual. A gente vê casos, por exemplo, de formar família, aí na hora que os filhos vão crescendo, vão tomando rumo, como diz o outro, desaparece, nunca mais dá notícia pai, nem mãe. Aí a gente vê na televisão tudo isso, né? Desaparece. Irmão fica isolado, não quer saber mais de irmão, não quer saber mais de parente. Tem isso. Quer dizer, o laço, que era puramente de sangue, se dissolveu já na existência atual. Foi o que disse Jesus:
foi o que Jesus quis tornar compreensível dizendo dos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Jesus deixa com isso aí claro que os laços que podem nos prender através do amor é o laço espiritual. Os laços que nos prendem negativamente é o laço do ódio, é o laço do desamor. Então o laço, né, já que não existe nenhuma simpatia entre nós, né, morreu, acabou. Cresceu, desapareceu, não quer nem saber. Os irmãos de sangue de Jesus, né, não compreendiam isso. Olha, a hostilidade que ele envolveu os seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz ter ele o propósito de se apoderar do mestre, sob o pretexto de que este perdeu o espírito, ou seja, ficara doido, que naquela época dizia que a pessoa quando enlouquecia, né, é perder o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles que estivesse sua mãe, ele generalizava o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só a indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Né? Quando ele foi crucificado, tiraram ele da cruz, Maria estava presente nesse momento, e Magdala também, né? Jesus não se contradizia. Olha aí, Maria. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Exatamente, como é que uma pessoa dessa, que fala do próximo, que fala em nas pessoas se aproximar, ser benévola, ser caridosa com as outras, aí ele próprio com os dele, só porque é consanguíneo ele vai desprezar? O ensino que ele quis dar. Os incrédulos que não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradisse. O fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia. Donde essa consequência rigorosa. Desculpe, viu? Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas ou mal compreendidas ou não sentidas. Desculpe, gente. Deu um bichinho aqui. Olha bem. Os evangelhos foi escrito em grego, mas de lá para cá sofreu muitas distorções. E pode muito bem ser. E não foi bem isso que Jesus disse. Mas mesmo que tenha sido isso, Allan Kardec fez a interpretação disso aí. E a lógica, o nosso raciocínio, o bom senso diz que era isso mesmo. E ele quis demonstrar naquela lição daquele momento. E não desfazer, desprezar, não considerar sua mãe. Os irmãos nem tanto, né? Mas a mãe, mas um cara que manda perdoar os inimigos, mesmo que os irmãos tivessem prevenção contra ele, não tivesse simpatia para ele, jamais ele iria desprezar. Opinião de João, do evangelista. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes, de certo modo renegar sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham, por exemplo, por excêntrico, o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam.
tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. É interessante a gente analisar isso, né? Disse-ia mesmo que partilhava até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolheu mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. São João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Tem famílias que assim tem, que não dá crédito a alguém, um pai, um irmão, que, digamos assim, tem uma compreensão da vida melhor, vamos dizer assim, né, que é mais inteligente, mais culto, nada disso. E quer aconselhar e ninguém quer ouvir. Aí quando o pau quebra, o que acontece? Eu não falei. E as advertências de Jesus todas foi essa, né? Olha, Jesus sempre bota uma condicionante. Lembra do apedrejamento da mulher adulta? O que foi que ele fez? Chamou ela e falou assim: olha, cadê aqueles que te condenavam? Tinha todo mundo indo embora. Que disse que Jesus olhava para um mentalmente, né? Que Jesus, a telepatia era uma tônica dele, quer dizer, ele conhecia o pensamento das pessoas. E ele tocava lá dentro, o cara ladrão, falsário, adúltero, e por aí afora. E a turma foi indo embora. Ele pergunta: cadê aqueles que te condenam? Foram embora? Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então sempre o Evangelho de Jesus, as parábolas dele, no final ele dá uma condicionante. É da gente se melhorar, se conhecer melhor para poder seguir em frente, né? E não pecar mais. Convivência familiar nem sempre é harmônica. Já falamos aqui no início, vamos passar em frente, olha lá. Frequentemente tem-se mais espontaneidade e prazer no relacionamento com amigos do que com irmãos, quando é uma afinidade espiritual. A gente chama afinidade espiritual. Tendência de ter gostos parecidos, né? Causa. Poxa, gente, passei vários. Já está chegando no final, viu? Quantos minutos faltam? Estouramos 5, mas... Frequentemente tem-se mais espontaneidade e prazer no relacionamento com amigos do que com irmão. Causa perplexidade a dificuldade de relações entre pessoas que foram criadas juntas e tiveram experiências similares em seus primeiros anos. Aí você diz assim: fulano foi criado junto, na mesma escola. A gente não tem essa conversa? Tudo na mesma escola, gente. A mesma educação de um e do outro, aí do outro totalmente diferente. Um destrambelhado e o outro mais equilibrado. Então tem um significado espiritual isso. Elas aprenderam com os pais valores e lições semelhantes, mas apresentam grande diferença em seus gostos e tendências. Alguns irmãos, tão logo atingem a idade adulta, deliberadamente se afastam dos demais, como eu falei, né? Vai embora para São Paulo, vai embora para o Paraná, vai embora para os Estados Unidos, não quer nem saber mais de família. Então não tinha nada a ver com essa família espiritual. Outros mesmo permanecendo em contato estão em constante sacrifício. Então é melhor estar tendo esse atrito, mas está perto, viu? É aqui que está o lugar de desbastar, né, as barbatanas e resolver os problemas. A razão dessa dificuldade de relacionamento é explicada pelo Espiritismo. Não temos dúvida. Quanto à sua mãe, Maria, ninguém ousaria contestar a ternura que ele dedicava. Deve-se, entretanto, ouvir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele como fez no Batista. Dói para os católicos, para outras religiões dizer isso. Agora é claro que Maria é o espírito de sol, né? Hoje, totalmente pacificado isso, né? Mas na época que ela teve Jesus, e para nós espíritas, né? Jesus foi parido por uma mulher, não tem esse negócio de Espírito Santo, não sei o que, nada disso, que apareceu de repente, não, porque senão Jesus teria sido falso, entendeu? O próprio nascimento dele teria sido uma mentira. Pode falar. Fala, mulher. Não, você queria falar alguma coisa. Aqui a gente debate do Espiritismo, não tem isso não. Nós não somos donos da razão, não. É por causa do processo do entendimento maciço de que
Maria, Exatamente. virgem, que teria o propósito de ter tido Jesus Por obra de do forma Espírito Santo. pura. Foi uma inserção católica pelo fato de que não poderia um homem santo ser concebido de uma forma pecadora. Então ele já nasceria pecador, porque considera o sexo como pecado. E seria contraditório a tudo que foi nos ensinado, no sentido de que é através da natureza que Jesus coloca as suas ações, os seus milagres, e a concepção dele foi por vias naturais. Tá vendo? Pronto, ele já respondeu o que você ia me perguntar. Então, assim, infelizmente, as religiões, aproveitando o gancho de Enzo, né, foi calcada nisso, no medo e no pecado. Original ainda, viu? O que é que eu tenho com Adão e Eva? E eu carregar logo na hora que eu nasço esse pecado original. Vai ser outros 500 para outros estudos aqui na nossa casa, né? A compreensão de Adão e Eva, para nós espíritas, é totalmente diferenciada, né? De dilúvio, dessas coisas, foi num local determinado na terra, não foi na terra toda, tal, vai ser outra história. Então vamos lá. Obrigado, viu, pela deixa aí. O que nela predominava era a solicitude. Não, e outra coisa, vou aproveitar logo. Inclusive, segmentos espíritas grandes no Brasil seguem isso. Ainda, né, tem essa ideia que é incutir dentro das casas espíritas uma desgraça dessa. O corpo fluídico de Jesus. E aí vem tudo isso aí que Enzo falou, foi um resumo mais ou menos da coisa, né? E depois de Allan Kardec surgiu uma outra ideia, né? Mas que ela é milenar, ela vem da época de Jesus mesmo, logo depois de Jesus, essa ideia, né? O homem muitas vezes, né, problematiza alguma coisa que é tão simples de entender. A reencarnação. A reencarnação explica todos os mistérios, todos os problemas existenciais da humanidade, a reencarnação explica. Mas só aos poucos isso vai ser chegado para a compreensão de todos, porque, como você falou, é incrustado demais o preconceito, né? A ideia fundamentalista na mente das pessoas, e isso demora reencarnações para a pessoa decidir. Não é de mudar de lado, mas compreender realmente como a verdade é. Jesus falou: conhecer a verdade te libertará. Pilatos foi perguntar para ele o que era a verdade e quebrou a cara. Ele só fez olhar para Pilatos e ficou quieto. Deixa ele se estribuchar para lá para saber o que é verdade. E ele deu prova de quê? De egoísmo, né? Quando lavou as mãos, né?